Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Jesus entre os samaritanos. E nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Essa passagem segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 56. Quando se completaram os dias de Assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não os receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Então, essa é a narrativa de Lucas, né? A narrativa exclusiva sobre a passagem de Jesus entre os samaritanos. Agora vamos fazer uma reflexão sobre a mensagem que o Evangelho nos traz. Mas antes disso, quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem. Compartilhe para que mais um irmão, uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal, para que mais pessoas possam acessar o nosso canal. Amém? Então vamos ver o que Lucas está nos trazendo aqui, né? Então, a questão dos dias de Assunção, né, nessa tradução que eu utilizei aqui, pode criar alguma confusão, né? A Assunção, ela não deve ser confundida com ascensão, né? Que Jesus ele vai ter a sua ascensão aos céus. Ela foi utilizada, né, no dogma da Igreja Católica sobre a Assunção de Maria, mas aqui ela não está relacionada com essa questão. A Assunção são os últimos dias, né, que antecedem a, o caminho, né, que Jesus vai trilhar, que ele vai cumprir em Jerusalém, né, o caminho de, de fechamento, né, do seu ministério ali em Jerusalém, né? Então, ele tomou uma firme decisão de seguir a Jerusalém com um firme propósito, né? Os apóstolos não tinham conhecimento, mas Jesus sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo, seguindo esse caminho de forma decidida, né? Para, para Jerusalém. E aqui tem um confronto, né, com o povoado dos samaritanos, né? Porque nós já falamos aqui, vamos em outras ocasiões também, outras passagens, vai remeter à questão da rivalidade dos samaritanos com os judeus, né? Então aqui há uma rejeição de Jesus, não necessariamente porque eles não acreditavam em Jesus, mas pelo fato deles serem judeus, né? Então ali acirrou uma rivalidade ali entre judeus e samaritanos. Mas para Jesus é muito tranquilo, porque algumas parábolas, né, ele cita a relação com os samaritanos sempre no propósito de unidade, né? Jesus ele nunca foi hostil com os samaritanos. Ele sempre procurou se aproximar dos samaritanos e sempre se refere a eles com positividade, né, dizendo que os samaritanos são irmãos dos judeus, embora ambos povos não se considerem assim. Então aí Jesus ele passa por uma questão de rejeição
que Tiago e João não lidaram muito bem com isso, né? A ponto deles falarem que perguntar se Jesus queria que eles fizessem descer fogo do céu para consumi-los. Olha só o nível, né? Já pensou se eles tivessem, de fato, independente de Jesus, esse poder, eles já teriam feito, né? Imagina, eles queriam que o fogo do céu consumi-los, ou seja, eles queriam destruir os samaritanos pelo fato deles terem rejeitado a estadia ali deles na sua comunidade. E Jesus ele repreende os discípulos. Por que que ele repreende? Porque Jesus ele não veio para destruir. Jesus ele veio para salvar, né? Então, durante todo o ministério de Jesus, tem um firme propósito da salvação, né? Mesmo as autoridades religiosas que eram hostis a Jesus, em nenhum momento ele fala de que eles devem ser destruídos. Aliás, Jesus nem se refere a eles como inimigos. A única referência de Jesus como inimigo, uma referência clara como inimigo, é de Satanás. Quando ele se refere ao demônio, ele fala que é inimigo dos filhos de Deus. Mas nem as autoridades religiosas, embora ele chame de hipócritas, raça de víboras, ele não se refere como inimigos. E da mesma forma, os samaritanos não eram relacionados por Jesus como inimigos. E Jesus, então, ele dá uma bronca, né? Ele repreende essa questão vingativa dos discípulos e partiram para outro povoado. E aqui tem um código, né, de Jesus, que ele deixa vários códigos para nós, né? Se uma porta não se abre, você procura outra. Então, se os samaritanos não quiseram receber Jesus e seus discípulos, o que que Jesus falou? Vamos para outro lugar. Ele não debateu, ele não insistiu. Ele falou: olha, não deu certo? Vamos para outro povoado. Então, quando uma coisa na sua vida, um propósito não dá certo, uma porta não se abriu, outra vai se abrir, né? Então entenda o outro povoado como outra possibilidade. Nunca pare numa negativa, numa rejeição. Então Jesus e os seus discípulos foram rejeitados. Qual que é a orientação? Vamos para outro povoado. E ali eles foram aceitos e seguiram o caminho. Jesus ele não perdeu o foco. No caso dos discípulos, eles perderam o foco. Mas Jesus falou: olha, vê se dá para a gente ficar ali com os samaritanos. Não deu, para Jesus está tudo bem. E eles ficaram irritados a ponto de querer destruí-los, né? Convocar fogo do céu para destruir os samaritanos, né? E aí Jesus ele deixa como claro, né, qual é o seu posicionamento em relação à rejeição, né? Siga o caminho, uma outra estratégia. Vamos para outro povoado. Amém? Então que seja assim na nossa vida, sem rancor nem vingança. Quando você tem um propósito firme, não pare na primeira porta que fecha, assim como Jesus está dando um exemplo aqui. Siga para um outro caminho, né? Entenda o outro povoado como um outro caminho, uma outra possibilidade na sua vida. E aí a gente vai chegando ao nosso destino que já está traçado por Deus, mas o caminhar é nosso. Então nós temos que ter sabedoria para usar a estratégia certa, sem ressentimento, somente se mantendo no caminho. Amém? Então, muita paz, muita luz, que Deus abençoe você, sua família e seus projetos. Amém? Abraço.